Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 25. E como vocês observam aí na tela, hoje vamos falar um pouco sobre a Comunidade dos Estados Independentes, ou simplesmente CEI. Esse conteúdo está disponível da página 13 até a página 15. Então eu peço que, ao final da aula, façam uma leitura complementar nessas páginas, ok? Lembrando que essa é a primeira aula sobre esse assunto, eu dividi ela em duas partes. A próxima, semana que vem, vocês terão acesso a ela. Bem, o primeiro ponto, então, que a gente precisa considerar sobre a Comunidade dos Estados Independentes é que ela vai surgir ali no mesmo contexto, praticamente, do final da União Soviética, né? Então, em 1991, a gente tem a criação da Comunidade dos Estados Independentes, que nada mais é do que um grupo econômico que vai reunir aí algumas antigas repúblicas que faziam parte da antiga União Soviética, tá? E dos 15 países, a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente só não tem aí participando desse grupo, no caso, a Letônia e a Estônia, que não participaram aí da assinatura desse tratado, ok? E um ponto interessante sobre a criação dessa comunidade dos Estados Independentes é justamente que, embora tenham se tornado independentes essas ex-repúblicas soviéticas, a gente observa que ainda há uma hegemonia do território russo, né, do governo russo, dentro desse novo grupo que foi criado. Então, por mais que a União Soviética tenha chegado ao fim, tá? A Rússia ela manteve a sua influência por meio, então, da criação desse novo grupo econômico aí. Bem, observem aí que a Federação Russa, então, com a criação dessa comunidade dos Estados Independentes, ela mantém a sua hegemonia, pois então ela passa a ser o principal agente articulador do ponto de vista das relações históricas, econômicas, militares, políticas entre as ex-repúblicas soviéticas. Por quê? Anteriormente, o país que era líder da União Soviética era justamente a Rússia. Então, embora aquela estrutura, né, que existia da antiga União Soviética, ela tenha chegado ao fim, essas relações de poder e essa hegemonia do ponto de vista econômico, político e militar ainda se manteve, é claro, com a Rússia, que era o país ali até mesmo mais industrializado durante o período da União Soviética e posteriormente a ele também, tá? Aí nessa imagem ao lado vocês conseguem observar a bandeira da Comunidade dos Estados Independentes, e esse bloco ele foi criado com um simples objetivo, né? Que era a diminuição das desigualdades existentes entre as ex-repúblicas da União Soviética. Então pensem que quando aquele período da União Soviética estava em vigor, né, durante aquele auge da Guerra Fria, o país que mais se beneficiava então daquele grupo era justamente o território russo. E como a gente viu anteriormente, acabou gerando uma grande insatisfação e uma série de reformas econômicas e sociais que foram feitas à medida que o governo da União Soviética, o líder soviético no momento, ia mudando. Isso a gente tinha comentado na aula anterior, tá? E toda essa questão da desigualdade que existia entre essas ex-repúblicas da União Soviética era justamente por conta da concentração industrial que existia, é claro, principalmente no território russo, e também o mercado consumidor. Por quê? À medida que a gente chega no fim, né, da União Soviética, fim da Guerra Fria, e esses países eles acabam se tornando independentes, há uma possibilidade de que eles façam acordos comerciais com outros países. Consequentemente, isso iria impactar o principal mercado consumidor russo, que era justamente as repúblicas que estavam ali alinhadas dentro daquela formação da antiga União Soviética. Então, é basicamente o motivo da criação dessa comunidade dos Estados Independentes é justamente esse: diminuir a desigualdade, mas também garantir o mercado consumidor que até então existia ali com aqueles países alinhados dentro daquele bloco da antiga União Soviética. Aqui nesse mapa, a gente tem a representação, então,
geográfica, né, a localização dos países que compõem a comunidade dos Estados independentes. Então, como vocês observam aí, ela é formada por 12 países independentes, porém, a Rússia ela figura como o principal país e agente articulador político, econômico e social, como eu havia falado anteriormente, e os países que compõem esse grupo econômico é justamente a Rússia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Geórgia, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Tá? Então, as repúblicas bálticas, prestem atenção nesse ponto, que após se declararem independentes, iniciaram um processo de integração à União Europeia. Então, aqui, as repúblicas bálticas, que antes estavam alinhadas à União Soviética, não fazem parte aí da comunidade dos Estados independentes. Daí, desde 2004, iniciaram um processo de integração ao outro bloco econômico, no caso, a União Europeia. E aqui nós temos a Letônia e a Lituânia. De acordo com a representação desse mapa, essa faixa azul ela mostra justamente os limites da comunidade dos Estados independentes. A linha vermelha ela mostra a fronteira dos estados que fazem parte dessa comunidade de estados, e o ponto aqui mostra a capital de cada um desses países. E nessa parte aqui em verde, como vocês observam, nós temos as repúblicas ex-socialistas soviéticas que não integram a comunidade dos estados independentes. E os outros países que integram esse grupo, eles podem ser divididos então estados eslavos, como por exemplo, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, estados da Ásia Central, como vocês observam aqui na coluna do meio, e os estados caucasianos aqui na coluna da direita. Então, essa é a estrutura de divisão política administrativa dos países, dos estados que compõem a comunidade dos estados independentes. Bem, para compreender então um pouco a respeito das atuais desigualdades herdadas do período soviético entre alguns membros do bloco, é interessante que a gente observe essa tabela que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que mostra aí países membros da comunidade dos Estados independentes, o país, a população em 2018 e o PIB em bilhões de euros. Observem pelos números do PIB o quanto é desigual o PIB de cada um desses países. Consequentemente, por quê? A atividade industrial ela não é tão desenvolvida em alguns desses países e isso, consequentemente, afeta a disponibilidade de emprego nesses países. Então, o país aí que mais se destaca economicamente dentro da comunidade dos Estados independentes é justamente a Rússia e que desde a União Soviética era o país que tinha o maior destaque nesse aspecto. Algumas características importantes da comunidade dos Estados independentes é que, a partir de 2011, houve a criação de uma zona de livre comércio entre alguns países que compõem esse grupo, justamente para facilitar as trocas comerciais e, é claro, pensando aí no desenvolvimento econômico de ambas as partes que participam desses acordos. Um outro ponto importante é algumas mudanças percebidas no perfil etário da população que compõe esses países, como, por exemplo, o declínio aí no número de habitantes dos países que compõem a comunidade dos Estados independentes. Primeiro, por uma questão de redução nas taxas de natalidade, mas também por uma questão do fluxo migratório, a saída da população desses países que compõem o grupo em direção, é claro, à Rússia, que, consequentemente, por ter uma atividade industrial muito mais forte, acaba ofertando mais postos de trabalho e em direção também a outros países da Europa e também para os Estados Unidos. E a emigração de homens e mulheres, como eu havia falado, para países da Europa e Estados Unidos. Então percebam que, por mais que seja um acordo econômico entre alguns países e que atualmente são países independentes,
Os benefícios desse acordo, consequentemente, desde a sua criação a partir de 1991, eles não chegaram de forma igual para todos os países. Alguns deles, consequentemente, enfrentam alguns problemas do ponto de vista econômico e também social. Desde então, como vocês observam aí, o bloco ele vem se reestruturando para se adaptar às mudanças em uma geopolítica e geoeconômica globalizadas. É claro, né? Diante do cenário econômico de uma economia globalizada, os países eles precisam estar constantemente se readequando para participarem e terem o seu também desenvolvimento econômico. Esse gráfico ele mostra a taxa de desemprego na Rússia a partir de 2003, ele mostra uma série histórica e fazendo uma projeção até o ano de 2024. Como vocês observam ali, entre o ano de 2013 e 2017, a gente tem uma certa alta e constante nessa alta na taxa de desempregos. E a partir de 2017, a gente já começa a observar um cenário de queda e de estabilidade no nível de desemprego no território russo. Tá? E já a partir de 2021, projeta-se que a taxa de desemprego ela tem uma tendência a aumentar até o ano de 2024. Claro, isso por uma consequência de fatores, mas a gente pode destacar aí um dos que mais afetam a questão do desemprego dentro de um cenário global é justamente a grande automação da atividade industrial, o que consequentemente reduz os postos de trabalho na substituição de trabalho humano por máquinas. E, atualmente, muitos trabalhadores aí estrangeiros do bloco tentam conseguir empregos na Rússia, o que é o centro aí da comunidade dos Estados independentes. Ainda permanece, então, sendo desde a época da União Soviética. E em alguns ramos, como construção civil, os estrangeiros aí ocupam mais da metade dos postos de trabalho. Então, é uma tendência, né? O imigrante ele tem uma tendência a ocupar as vagas de trabalho que não é muito interessante para a população nativa daquele determinado país a qual ele está chegando. E geralmente acabam ocupando postos de trabalho que não exigem tanta qualificação se comparado aos empregos na indústria. A gente já tinha falado um pouco sobre isso, principalmente naquela questão a questão migratória ali dentro dos países que compõem a União Europeia. E aqui, pessoal, algumas informações complementares, algumas características importantes sobre alguns países que compõem a comunidade dos Estados independentes, que nada mais é do que um bloco econômico que tem aí como principal figura a Rússia e outros países que são repúblicas ex-socialistas, tá? Na atualidade são países independentes, mas ainda assim estabelecem acordos comerciais e a principal figura de articulação política, econômica e militar dentro desse grande bloco é justamente a Rússia. E aí a gente tem algumas características, né? No caso da Ucrânia, por exemplo, é o segundo país mais populoso da comunidade dos Estados independentes, terceiro em produção econômica no bloco e possui os solos mais férteis do mundo. Tá? Moldávia, por exemplo, país pouco industrializado e grande dependência econômica da agricultura e da pecuária. Então percebam que, historicamente, quando a gente fala sobre a estrutura organizacional ali da Rússia, desde o período da Revolução e durante um certo tempo da Guerra Fria, a gente observou que grande parte dos territórios que compõem a União Soviética, a população era agrária. E isso perdurou, é claro, em alguns países ex-repúblicas soviéticas, como vocês observam. E Belarus, por exemplo, grande dependência econômica da Rússia, obviamente, e população com menos de 10 milhões de habitantes. As outras características vocês observem aí de acordo com as imagens que forem aparecendo. Tá? Bem, Geórgia, por exemplo, a população aproximadamente de 4,5 milhões de habitantes. O país se afastou da comunidade dos Estados independentes por 2 anos e depois
voltou, é importante essa observação. Já em 2009, né, devido a atritos com a Rússia, o país saiu do grupo novamente. Então, a Geórgia ela não faz mais parte do grupo da Comunidade dos Estados Independentes. No sudeste da Europa, nós temos aí, justamente, e aí no caso da Armênia, precária situação econômica, dificuldade na transação da economia planificada para a economia de mercado, dependência externa para suprimento de fontes de energia, o que consequentemente impacta de forma negativa uma possibilidade de desenvolvimento industrial, já que é uma atividade que demanda de produção de energia, e alguns problemas políticos que marcam aí a estrutura desse país, que é justamente conflitos militares com o Azerbaijão e movimentos separatistas de alguns grupos. Tá? Possui grande reserva de petróleo, no caso do Azerbaijão, e, apesar da riqueza, o país é mal administrado. Conflitos militares com a Armênia. Aqui, a questão do Cazaquistão, nós temos que uma grande reserva de petróleo, melhor padrão de vida da região e a renda per capita superior a 8 mil dólares. De forma generalizada, não de forma generalizada, alguns países que têm como base econômica o petróleo, né, principalmente nessa região, acabam dispondo de alguns benefícios, né, do ponto de vista principalmente das condições de vida para a população. Mas esse assunto com relação a essa relação econômica desses países, principalmente com o caso do petróleo, eu vou trazer para vocês na aula número 2 sobre esse assunto, tá certo? Na atividade de casa, eu vou pedir que vocês respondam, então, a página 13, 14 e 15. Lembrando que qualquer dúvida sobre essa primeira parte do assunto, tá? Podem falar comigo lá no Instagram. Lembrando que o código da aula de hoje é Comunidade dos Estados Independentes, ou vocês podem colocar apenas CEI lá no código da aula. E é isso, pessoal. Tchau para vocês e até a próxima.